Houve qualquer coisa que aconteceu, qualquer coisa que ficou pela praia, ou que tem ficado pela praia, porque das últimas vezes em que lá estive, regressei com uma sensação de liberdade interna. Não sei se pelo facto de eu não pensar em mais nada, senão na necessidade de manter os pés para não me afogar, ou se pelo facto de eu gastar toda a energia possível e imaginável na água, se pelo sol que me torra ainda mais a pele. A verdade é que eu deixo a maior parte das coisas por lá e só trago areia. Pelo corpo todo, pelo cabelo, dentro do fato de banho ou do biquíni, whatever. A verdade é que sabe bem, é uma rotina que sabe super bem, e depois do dia de hoje, na praia, percebi que eu só não vou mais vezes porque eu não quero. A verdade é essa. Porque não me custa nada apanhar transportes e ir para a praia. Ainda por cima temos comboios tão próximos. Uau! Temos comboios tão próximos das marginais, muitas das vezes sendo que as paragens ficam mesmo à frente, ficam mesmo na boca da praia. Então não aproveitar isso, não aproveitar essa oportunidade é quase um crime. Ainda hoje estava no comboio com um amigo meu da faculdade e apareceu um rapaz que entrou no comboio e eu estava claramente a elogiar toda aquela frente não diria, mas toda aquela frente de trás, isto é muito relativo, mas toda aquela fachada entre Belém e Algés, porque aquilo é tudo muito bonito, aquilo é tudo muito trabalhado, aquilo é tudo, vê-se mesmo que aquilo foi planeado. Então um rapaz virou-se e disse: pois realmente aqui os tugas têm isto e para eles não é nada, tipo, não valorizam, e se eu preciso vão para outro país e admiram uma pedra só porque está em território holandês. Isto fui eu, claramente, a adaptar as palavras dele. Mas a ideia é esta. Muitas vezes não apreciamos o que temos e só nos damos conta dos detalhes quando estamos fora do nosso ambiente. E eu fiquei realmente impressionada com a beleza vista do comboio, porque normalmente vejo a pé e nem sequer me dou conta, porque sinto-me tão pequena naquela imensidão ambiental. E fomos à praia e foi bem bom, a água estava gelada, como sempre, mas estava um calor do caraças, porque estes contrastes são bem engraçados. A areia fica a ferver se for preciso, mas depois metemos os pés na água e queremos sair de lá no momento a seguir. Mas como é tudo uma questão de mentalidade, é uma questão psicológica, é só dizer, não, foda-se, eu vim até aqui, agora vou entrar nesta água. E depois entramos na água e parecemos peixinhos porque não queremos sair de lá. E se saímos, é uma confusão tremenda. Saudações ouvinte do podcast. Como é que tu estás desde a última vez em que nos encontramos? O meu nome é Caroline Ramos, hoje é dia 15 de julho de 2022, são do momento 22h52, e seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Congresso Botânico. Já faz um mês que eu não gravo, é verdade. Tenho noção, todos os dias entro na plataforma do Anchor para dar uma olhadela nas estatísticas, e apesar de o podcast ainda não estar como eu quero, e acho que é muito importante eu definir, ou pelo menos aceitar que eu sou uma pessoa que tem objetivos, que gosta de ter objetivos, muitos deles numéricos, e óbvio, pronto, o blog, por algum motivo, que eu não sei qual, mas desconfio, tem recebido imensas visitas, mas o podcast anda assim meio parado, como se diz no bom português, em águas de bacalhau. E ainda tenho que tentar perceber como é que eu posso dinamizar isto, além de publicar todas as semanas, mas eu não o tenho feito muito pela preguiça, que advém do cansaço da rotina, porque eu tive na minha última corrida da faculdade. Apercebi-me há 2 dias que eu acabei o 4º ano do curso, ou seja, 1º ano do mestrado, tudo feito. As notas foram assim, mais ou menos. Houve umas super miseráveis e outras que me deixaram até bastante impressionada.
e com aquela percepção de que mais vale deixar certas cadeiras para exame, sobretudo quando eu sei que ao longo do semestre não me esforcei ou não percebi como poderia ter percebido, e depois fazer em exame do que estar-me ali a esforçar bué quando eu sei que não tenho aquela energia necessária para dar o salto e conseguir. Falo, por exemplo, de sistemas de informação geográfica, que é muito à base de um programa que é o QGIS. É o programa que muitos geógrafos e muitos programadores, não sei dizer bem, mas que muitas pessoas ligadas à geografia urbana, física, whatever, utilizam para fazer leitura de dados territoriais. Ou seja, mapas, tudo o que tu possas imaginar. Imagina, por exemplo, o Google Maps. É através de programas deste género, depois de um rastreio físico e presencial, que eles introduzem ali os dados. Quantos quarteirões é que são, quais os números dos edifícios, estradas, nomes das estradas, enfim, todas essas nomenclaturas e burocracias que parece que são feitas por magia, mas que não são. E eu digo que é trabalhoso porque um dos meus trabalhos em geografia urbana no terceiro ano, foi no terceiro ou foi no segundo? Já não me lembro. Eu só sei que um dos trabalhos foi ir até Cascais, não sei quantas vezes. Na altura nós nem sequer tínhamos aquele passe que ia a todo o lado. E tínhamos de fazer um percurso a pé para fazer exatamente esse rastreio, tipo, do mapa impresso atual, ver quais eram os edifícios que faltavam os números, ver o nome das ruas para ver se estava tudo certo, para ver os serviços, os equipamentos. Portanto, é um trabalho que leva muito tempo e hoje em dia com drones acredito que esteja muito mais fácil. Mas voltando a SIG, eu sei que ao longo do semestre eu não fui a melhor colega para nada, tipo, esquece, a trabalhar, a estudar, a dormir 4 ou 5 horas por dia, numa rotina sempre muito desenfreada, muito ansiosa, a querer encaixar tudo e mais alguma coisa ali na agenda. Epá, chegou um momento em que eu me comecei a desligar e comecei a priorizar a minha energia, ou seja, em vez de usar a minha energia para trabalhos de grupo, se calhar preferia guardar essa energia para trabalhar no turno da noite, porque, olha, eu gosto de dinheiro, preciso do dinheiro, tenho de trabalhar por ele. E ao início eu sei que fui o grande colega de grupo e aquele entusiasmo inicial e não sei o quê, mas tal como eu estou a dizer desde quê? Desde janeiro, para aí, né? Foi aí que começou o segundo semestre. Eu estou desde janeiro e hei de continuar a dizer que foi o semestre mais secante desde que voltei para a faculdade. Está bem que eu só tive 2, mas o segundo semestre do 4º ano foi uma seca completa. E eu não sei dizer se pela abordagem que os professores fizeram das cadeiras, se pela natureza das cadeiras em si, mas foi uma seca. Foi doloroso, mas se eu for a comparar com outras épocas da faculdade, não foi impossível. Eu acho que o que me ajudou muito a ultrapassar o segundo semestre foi a minha mentalidade do foda-se esta merda porque vai ficar feito na mesma. Eu já passei por isto, portanto não correu bem na primeira vez, vai correr bem agora, ou pelo menos vai correr melhor. A terapia, o ginásio e aquele foco que eu tinha de ok, eu estou a trabalhar pelo meu dinheiro e isso é muito bom, é grande privilégio, porque, e isto sou eu a racionalizar agora, porque eu nem sequer tinha esta percepção, nem sequer tive esta percepção ao longo destes últimos meses, que é, existem países onde as mulheres nem sequer podem meter o pé fora de casa sem autorização. Isto é atual. Portanto, o facto de eu poder escolher onde é que eu trabalho e porquê que eu estou a trabalhar, a ganhar o meu dinheiro, a criar a minha independência financeira, bolas, isto é do caralho. Portanto, bora continuar. Fritou-me o cérebro, fui parar ao hospital umas 2 vezes por causa do cansaço e da ansiedade. Chorei imenso de frustração, bati muito o pé, pelo menos dentro de mim. Mudei imenso de sítios e conheci pessoas extraordinárias, outras que nem tanto, mas no final das contas, depois das bocas que ouvi, depois das críticas, depois daquelas ameaças mascaradas de conselho amigável, eu estou a ultrapassar e estou a fazer a minha cena na mesma e estou a conseguir.
E deixa-me muito, 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 muito contente saber que, apesar de tudo, apesar dos desafios, eu não desisti como me era hábito. Eu posso ter mudado de sítios de trabalho, eu posso ter mudado de empresas, eu posso ter mudado de colegas, mas eu nunca cessei na vontade de querer trabalhar e fazer o meu dinheiro. E ainda não cessei, porque eu estou de férias da faculdade, mas eu continuo a trabalhar. Ainda amanhã vou trabalhar e temos horário de entrada, não temos horário de saída, o que é super ok, tendo em conta o registro de trabalho, que é aquele extra que eu expliquei-te no episódio anterior, ou há 2 episódios, num episódio destes que saiu tipo há 300 anos. Mas tipo, eu não andei a publicar porque a rotina, não só da faculdade, mas do trabalho e de tudo mais, não me permitiu, e também porque fiquei com preguiça e vêm-me sempre temas geniais à cabeça e eu parar para gravar. Normalmente quando tenho este tempo para gravar, que é sempre à meia-noite, 1 da manhã, estou eu a voltar de Lisboa, estou sempre com sono. E depois uma coisa que me atrofia, que me tem atrofiado muito, é a minha rotina de sono. Ela ainda está muito atrofiada e eu nunca fico a gravar porque eu sinto que, pronto, a ansiedade entra em atividade porque eu fico a pensar, fogo, os 50 minutos ou 1 hora que eu vou ficar aqui a gravar, posso ir para casa, posso tomar um duche, posso dormir e durmo mais esta hora. Só que também meto-me a pensar na quantidade de vezes que eu já me deitei por fazer coisas que eu gosto. Eu já tive esta conversa aqui imensas vezes e sinto que vou continuar a ter, porque eu sou uma artista. Pronto. E os artistas têm uma tendência um bocado estranha para, por vezes, fazer madrugadas. Ora porque estão a escrever, ora porque estão a desenhar, ora porque estão a produzir. E eu até entendo, porque é aquele bloco do dia em que há um completo silêncio. Então parece que a nossa cabeça consegue funcionar muito melhor, consegue expandir-se muito melhor, porque não há interferências do pessoal que vive connosco, não há interferências do mundo lá fora, está tudo pleno e sereno, como eu gosto de acreditar que estou, quando na maior parte das vezes não estou. Então, olha, têm sido as últimas semanas, têm sido semanas de muito trabalho, de muito stress porque, ainda não recebi o meu salário de junho e isso está-me a enervar um bocado, porque eu também tenho contitas para pagar, não é? Tipo, óbvio. E apesar de as datas não estarem assim tão, como é que eu ia dizer, não estarem em conflito, só de pensar que podem vir a estar, deixa-me um bocado chateada porque na minha cabeça não havia motivos para haverem estes atrasos. Mas pelos vistos as coisas já se estão a resolver. Eu estou aqui a falar que não gravo há muito tempo, não publico coisa e tal, blá 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 blá. Eu tentei gravar 2 vezes, uma delas sobre coisas que podemos fazer sozinhos, ou que pelo menos ultimamente eu tenho feito sozinha e que me tem sabido super bem, porque eu nunca pensei que alguma vez na vida pudesse estar a fazer estas coisas sozinha. E a segunda tentativa até foi com um vídeo de apoio que eu tenho aqui a preto e branco, depois posso partilhar posteriormente quando me der na cabeça. E também estava a seguir esse caminho de falar sobre atividades que eu gosto ou tenho gostado de fazer sozinha. Porque é importante. Uma das coisas que eu tenho aprendido na terapia é sobre a importância de estar sozinha, ou de saber estar sozinha, porque, não sei bem dizer os porquês, mas sei que é bom, porque me ajuda a entender não só quem sou, como conhecer os meus limites, estabelecer limites caso eles não existam, e fazer aquelas reflexões muito interessantes e muito conscientes de toda a história da minha vida e do porquê de eu ser como sou, ou porquê de eu fazer o que faço. Tem sido muito importante, porque eu tenho dado por mim a ter menos ansiedade em situações em que eu fritava completamente. Falo, por exemplo, no campo amoroso, no campo romântico, que, não há nada oficial, mas as coisas até têm corrido bem. As coisas têm corrido bastante bem, até. E eu dou por mim a querer, obviamente, falar quase todos os dias com a pessoa em questão, mas tenho-me apercebido de que
ele tem o tempo dele, eu tenho o meu tempo, cada um tem o seu espaço e a melhor coisa que eu posso fazer é respeitar e estreitar ainda mais a relação que eu tenho comigo mesma. Porque, assim, eu continuo a ser uma pessoa cética para o amor. As coisas estão a correr bem. No outro dia estive com a Inês e a Inês fez-me assim um... Como é que eu ia dizer? Não diria bem um refresh, mas nem sequer um discurso, porque nem foi muito nesse registro, foi mais... Ela relembrou-me que o amor está em todo o lado, o amor não reside apenas nas relações românticas, o amor está nos amigos, o amor está na família, o amor está em nós mesmos, o amor está nas coisas que nós gostamos de fazer, o amor está nas plantas, o amor está nos animais, o amor está em todo o lado. Portanto, depender apenas deste lado romântico como sinónimo de super amor para o resto da vida, é um bocado tóxico, porque se isto não existir, o resto da vida não existe também. Se o meu alicerce for acreditar que o amor só existe porque eu estou numa relação, e se essa relação não existir ou deixar de existir, eu estou na merda. E não me apetece, porque eu já estive muito tempo, eu sinto que já estive muito tempo numa merda mental, por N razões, e eu não quero voltar lá. Ainda ontem disse à minha psicóloga que o que eu quero, porque ela perguntou-me, então, e o que é que tu queres daqui em diante agora que já aprendeste a regular a tua ansiedade, ou estás a aprender a regular a minha ansiedade? Eu disse-lhe, o que eu quero daqui em diante é estabilidade emocional, porque eu ainda tenho certos problemas e certos complexos físicos, apesar de estar muito diferente daquilo que estava, e não posso dizer melhor ou pior, porque em termos de saúde estou ok, com uma cena ou outra, mas o corpo está sempre em mudança, o planeta Terra também, então há influências e influências, mas do meu ponto de vista eu sinto que estou melhor do que estava fisicamente, porque o físico do antigamente não encaixava muito bem com o meu psicológico, e para mim é sinónimo de fases muito negativas, fases muito autodestrutivas, fases muito depressivas, fases em que eu me fechava em casa, fases em que arranjar uma roupinha para vestir era uma dor de cabeça, fases em que eu não saía, fases em que eu duvidava, fases em que eu me sentia extremamente insegura, e era logo uma razão para eu ser passivo-agressiva com as pessoas, porque eu não acreditava que as pessoas pudessem olhar para mim e achar-me interessante, ou o que quer que seja. Então, o que é que eu estava a dizer? Já me perdi. Ai, deixa ver. Estar sozinho. Pronto, não pode, eu não posso depender dessa relação entre amor, romance, vida boa. Não pode ser, eu tenho que estar aqui para mim. E estar aqui para mim é também uma forma de dizer que eu tenho que fazer coisas, né? Não posso simplesmente, quer dizer, posso, se calhar é o que me falta mais, é sentar-me e não fazer um piso para a cabeça relaxar, porque eu tenho que estar sempre a fazer alguma coisa, porque senão sinto-me super inútil, e eis outro lado de mim com o qual tenho de fazer as pazes. Este episódio, ou pelo menos o tema deste episódio, sobre fazer coisas sozinho, apareceu-me, nossa, o telemóvel, coitado, está aqui a deslizar na minha mão. Veio-me à cabeça quando eu fui ver o Janela Aberta do Miguel Luz, ao vivo, sozinha. Primeiro de tudo, eu comprei o bilhete com 1 mês de antecedência. E quando eu comprei o bilhete, eu acho que eu não estava a trabalhar, eu acho que eu estava naquele período de transição entre um trabalho e o outro, mas sem saber muito bem o que ia acontecer. E tinha dinheiro na poupança, e ainda tenho, estou a geri-lo à minha maneira, mas enfim, também não estou rica nem milionária, quem me dera. Mas porque eu andei durante muito tempo a empurrar com a barriga esta questão de ir ver o Miguel Luz ao vivo. Tipo, sempre quis, mas nunca foi o suficiente para eu abdicar de 18 euros. E agora, olhando para trás, o que são 18 euros quando eu sou capaz de gastar 20 num jantar ou num almoço ou noutra coisa qualquer, que depois paro para pensar, foda-se, se eu soubesse eu não teria feito isto, teria feito outra coisa qualquer. Então, naquele dia em específico, ele anunciou as últimas datas em Lisboa e no Porto,
E eu pensei, fogo, eu não vou deixar esta oportunidade passar, porque são as últimas datas da tour dele, e depois disto eu não vou ver mais janela aberta, e vou perder esta oportunidade só porque fui teimosa, só porque não avaliei muito bem os prós e os contras. Então, tirei 18 horas da poupança, comprei o bilhete para ir ver o Miguel Luz, e no dia 4 de junho lá fui eu, sozinha, toda gira, porque coincidiu com o casamento de um amigo do meu pai, então eu estava com um vestido super lindo, com as tranças bué fresh, roxas, primeira vez que eu meti roxo no cabelo e adorei. As próximas tranças vão de ser rosa, mas assim um rosa, não um rosa pastel, porque isso vai parecer mais branco do que rosa, mas se calhar também ficaria bem. Mas também não é aquele rosa muito acarregado, tipo pastilha elástica, não, assim um intermédio, se calhar até junto as duas cores para criar assim um degradê. Olha, se calhar vou juntar as duas cores para fazer um degradê. Mas vai ser rosa, eu quero meter tranças rosa, porque meter tranças não me estraga o cabelo, ponto número 1, exploro a minha identidade e as cores e não sei o quê, o que para mim também é muito importante, e eu juro que eu não me estou a perder, porque isto também é uma coisa que eu faço sozinha, que é escolher o meu próprio cabelo para ser trançado, escolher a cor do meu cabelo para ser trançado. Porque é aqui que eu percebo a minha evolução entre ok, eu gosto desta cor, ok, eu quero experimentar, ou seja, estou a sair da minha zona de conforto, ou da minha zona de familiaridade, ok, o que é que eu ia dizer? Ok, eu gosto desta cor, ok, eu estou a usar mais cores, o que para mim é novidade, porque utilizar, pelo menos, o tom de roupas que eu sempre utilizei sempre foi tipo preto, cinzento, branco, cenas bem neutras, o mais neutra possível e uma cor aqui ou ali. Nunca foi tipo uma explosão de cores, pá, como as últimas blusas que eu tenho vestido, que são só cores daqui para ali, coisas que não fazem sentido, mas está lá, são cores, acabou, fica-me bem, ótimo. E também não meto muito em avaliação aquela cena de eu vou meter cabelo roxo, então e se eu vestir uma t-shirt verde? Vai ficar bem na mesma, porque eu vou passar na rua e as pessoas vão se lembrar de mim e vão dizer do género, uau, eu uma vez vi uma gaja de cabelo roxo e t-shirt verde e bem diferente. Se isso importa? Não. Mas é uma maneira de eu me dizer, basicamente, que experimentar não tem mal algum e que essa questão de conjugar cores é só um argumento dos manos da moda para ver se vendem mais do seu peixe e para ver se as pessoas se sentem desconfortáveis com as próprias escolhas para elas entrarem dentro dessa seita. E eu, como estou num modo foda-se, vida que segue. Portanto, estava com o vestido, cabelo fresh, lá fui eu para a janela aberta sozinha, entrei, apresentei o bilhete, sentei-me e em momento algum, ou pelo menos do que eu me lembro, atravessou-me à mente a questão de eu lá estar sozinha. Sinceramente, a única coisa que eu estava a sentir era bué entusiasmo para que aquilo começasse, porque já fazia muito tempo que eu não ia a um espetáculo, e quando eu digo espetáculo estou a generalizar, porque até agora os únicos espetáculos, mentira, eu já fui a espetáculos de dança, já fui a espetáculos de música, portanto, até que está variado. Mas espetáculos assim de teatro, nunca tinha ido nem a um espetáculo de comédia, nem nada do género, então fui e adorei e pensei para mim, foda-se, quero bué. Eu até agora só não comprei para o espetáculo do Carlos Pereira, porque eu não vou estar cá no verão, não vou estar cá em agosto, vou estar fora. E as datas que ele anunciou foram para quê? Finais de julho? Ou inícios de setembro, de agosto? Eu não sei. E até está baratujo para fazer a reserva, está a 8€, portanto acredito que o valor do bilhete também seja 8. Mas pronto, também com esta minha situação do salário não me está a apetecer muito gastar dinheiro sem saber se eu vou ter tão próximo. Mas só não comprei ainda do Carlos Pereira porque não calhou comprar. Então, tipo, foi espetacular. Adorei mesmo, eu ri, eu bati palmas, eu gargalhei, eu relacionei-me com muita coisa que o Miguel disse. E saí de lá, eram o quê? 9 da noite, ainda estava bué da luz na rua. Vim para casa, escrevi sobre o espetáculo, fui para a cama e senti-me preenchida.
super preenchida e com uma sensação de missão cumprida, porque eu conquistei-me ao ponto de querer estar comigo mesma numa situação daquelas, sem pensar se vou ser julgada ou se vou ser questionada por estar lá sozinha. Tipo, fui só e soube bué bem, soube super bem. E agora estou-me a lembrar que aquilo foi a 4 de junho e que uns dias depois aconteceu uma coisa muito engraçada. Uau! Enfim, além de ver espetáculos ao vivo sozinha, ir à praia sozinha. Eu não sei se tu alguma vez já experimentaste ir à praia sozinha e eu não me recordo de alguma vez ter falado disto aqui no podcast ou no blog. Mas eu no ano passado, a dia 21 de setembro, eu lembro-me, 21 ou 20, não, foi dia 20, porque depois veio uma carta da Via Verde para casa, a carta das portagens, e eu tive que pagar porque estava do dia 20 de setembro de 2021. Eu, a 20 de setembro, depois de uma semana árdua no trabalho, foi a última semana de trabalho naquele estabelecimento, eu acordei, eram 2 da tarde. E normalmente quando tu acordas às 2 da tarde, tu não queres fazer nada, pelo menos falo por mim. Mas eu com um carro disponível, com dinheiro disponível, com vontade disponível, eu decidi que ia à praia. Claro que a minha mãe, à praia a esta hora, mas são tipo quase 4 da tarde. E eu caguei, vou só. Fiz a minha malinha, com o meu sudoku, o meu livro, protetor solar, uma frutinha ou outra, a minha aguinha, meti-me no carro, rumo à praia. E fui sozinha, claro, com aquele receio de, se eu sou assaltada, e se me levam não sei o quê, e se não sei o que mais, e se eu me perco, tarará, tarará. Nada disto aconteceu, né? Porque eu, por acaso, e se calhar por ter sido numa segunda ou numa terça, não estava muita gente na praia, não é? E também era em setembro, duvido muito que as pessoas em setembro se sintam o chamado da praia. Mas eu fui, eu parei o carro mesmo à frente da praia, portanto, tinha visão em relação ao carro, estendi as minhas toalhinhas, meti o protetor, fui para a água, fiz o meu sudoku, fui para a água outra vez, depois fiquei ali a apanhar solinho, porque a terceira já ia custar muito mais, que também estava a começar a fazer frio. Vi o início do pôr do sol e vim-me embora. E foi capaz de ter sido uma das melhores experiências, pelo menos depois daqueles meses muito desafiantes no trabalho. Foi capaz de ter sido um dos melhores dias da minha vida, porque eu fui a um sítio que eu gosto, sozinha, super independente, sem ninguém para me chatear, sem ninguém para questionar. Fui com o meu biquíni, acho que foi a primeira vez que eu usei aquele biquíni preto. E a sensação, olha, eu não consigo descrever porque entretanto não renovei essa sensação, porque ainda não fui à praia sozinha este ano, se calhar deveria mesmo. Mas foi fantástico, foi muito bom e penso que tenha sido das primeiras vezes que eu saí mesmo da minha zona de familiaridade, porque eu não sei nadar muito bem, então ir à praia sozinha sem uma companhia que me pudesse salvar, não que as pessoas à volta não o fizessem, mas é diferente, né? A sensação é diferente, e não corri perigo. E voltei para casa e foi super tranquilo. A sério, agora quero ir para a praia sozinha. Outra coisa a fazer, que eu ainda não fiz, atenção, mas acredito que a sensação seja muito semelhante. Ir ao cinema sozinha. Ainda não fui, mas como já fui a um espetáculo sozinha, ao vivo ainda por cima, acredito que seja muito semelhante. Tipo, obtenho o meu bilhete, pipocas, vou para a sala de cinema e vejo a minha cena. Eu queria ter ido ver o Doctor Strange ao cinema. Inicialmente era para ter ido com uma amiga minha, mas o cinema estava... A eletricidade do cinema estava a dar problemas, então eles não quiseram arriscar. E como a rotina também não me deixou fazer grande coisa, quando dei por mim já estava fora do cinema. Então não fui. Entretanto, agora está lá o Thor também. Acho que é uma oportunidade de ir experimentar. Porque o bilhete do cinema também vai dar baratinho. Tipo, ok que já foi mais barato. Eu lembro-me de pagar 3 € para ir ao cinema, ao menos.
e agora estão tipo 6, mas eu também sou estudante, então tenho desconto. Mas quero ir ao cinema sozinha. Outra coisa que me ajuda muito a estabelecer esta relação comigo mesma é o facto de eu trabalhar por extras e eu ter de ir sozinha para os sítios. Estás a ver? Mandam uma localização e eu vou só. E eu chego lá e estou sozinha e não conheço ninguém, então tenho de socializar, não é? Porque se eu não falar, duvido muito que as pessoas se sintam à vontade para falar comigo, mesmo que seja só para explicar como é que se faz uma determinada tarefa. Tipo, também eu não estou aqui há 1 ano e meio na terapia para continuar a andar com as barreiras. Eu sinto que nem sequer ando muito com elas. Já há muito tempo que eu não ando com elas. Ok que... Ai, que soninho. Isto de ir para a praia cansa uma pessoa. Ok que... barreiras. Ok que eu também... ando muito isto de conhecer pessoas novas já há algum tempo, dá que pensar, porque eu também dou por mim assim, se calhar eu não vou fazer este tipo de perguntas, mas são o tipo de perguntas que eu gosto de fazer. Porquê que eu não faço? E pronto, mandei a pergunta ao ar. E é isto. O episódio ainda não acabou, atenção, foi o meu raciocínio. Ainda estou aqui a pensar que outras coisas é que eu tenho feito sozinha, que me tem sabido super bem e que eu aconselharia as pessoas a fazer. Ir ao ginásio é uma delas, eu não percebo, juro que eu não entendo. É uma coisa que eu não entendo, pelo menos nos tempos que correm. Antes, eu talvez aceitasse companhia para ir ao ginásio pelo meu próprio desconforto de mim mesma, de mim para mim, from me to myself, porque ter alguém serviria como um escudo de olhares, né? um escudo contra olhares que os outros pudessem atirar para cima de mim, se eu estiver acompanhada e do género, a atenção não está assim tão focada. Que inocente. Puta que pariu, pá, mas eu não tinha sono assim. Mas ir ao ginásio para mim tem que ser sozinha, exceto nos dias em que eu estou lá com a minha PT, sozinha, eu e a minha música, sem ninguém para me chatear. Eu, a minha música, bicicleta, passadeira, remo, pesos, saco de boxe, tudo o que for possível eu usar, barras, eu comigo mesma, ali, sem ninguém. Por mim, o ginásio estaria vazio, só para mim, e com boas vistas de vez em quando. Só. Porque para mim é uma maneira de meditar mesmo. Não que eu pense, porque não penso. Quando estou a treinar só me interessa sentir o corpo, perceber se eu estou a fazer bem os exercícios e sentir os efeitos logo a seguir. Tipo uma bomba de adrenalina. É fantástico. É uma das melhores. Ai, desculpa lá, pá, mas ir à praia com este calor todo e eu estou no sofá com a ventoinha ligada depois do ganda pitel, claro que eu estou cansada. E acordei cedo, relativamente cedo. Eu acordei às 6, depois acordei às 8, depois acordei às 10. Fiz uma cesta de 30 minutos na praia, ainda por cima não levei chapéu. Então o meu escudo nas pernas era uma toalha extra que eu tinha para lá. Estou exausta. Lá vem ele. Então, espetáculos. O que é que veio a seguir aos espetáculos? Já não me lembro. Mas pronto, ir ao ginásio é a última. Mais coisinhas para fazer sozinha que eu tenho feito. Assim que me lembre, lavar o carro é uma delas. Curto bem. Às vezes gostaria de ter uma companhia para facilitar, mas eu gosto de ter as coisas à minha maneira, então acho que ter ali alguém seria um bocado chato para ambos. E estar em casa, como está a acontecer agora. Os meus pais e a minha tia foram para um jantar e eu estou aqui a chilar na minha casinha com uma aranha gigante, que eu nem sei onde é que ela está, mas apelidei-a de Josefa. É Josefa e eu sei que eu estou crescida a partir do momento em que eu vejo uma aranha grande e penso para mim, boa,
É ela que me vai comer os insetos que usou de me estar a chatear. A sério, nem gritei nem nada, só fiquei a olhar para ela. Depois ela começou a andar e eu tipo... what the fuck? E ela saiu da cozinha e ontem apanhei aqui no corredor. Agora não sei para onde é que ela anda, desde que não esteja no meu quarto, para mim está tudo bem. Senão serei obrigada a tomar medidas. E é isto. Agora sim acho que é isto, porque eu não tenho mais nada para dizer. O cansaço já está a dar cabo de mim. São 23h23. Peço um desejo. O cansaço já está a dar cabo de mim e eu ainda preciso escovar os dentes. E de meditar. E de ouvir música, ler. Não sei. Ai, e secar um bocadinho o cabelo também. Peço imensa desculpa por estes bocejos. Mas está complicado de lidar com a minha própria existência e amanhã ainda quero ir ao ginásio. Antes de ir trabalhar. E se calhar vou passar o dia todo a dormir. Porque vou trabalhar durante a noite. Opa, enfim. Espero que tenhas gostado deste episódio. Espero que não tenha sido muito confuso. Qualquer coisa que queiras dizer, aconselhar, não. Tenho que tirar esta palavra do meu vocabulário. Alguma coisa que queiras dizer, sugerir, partilhar, comentar, podes fazê-lo através do meu Instagram, que está aqui na descrição, através do e-mail que has de encontrar no meu blog, ou podes contratar também um avião para passear com uma faixa gigante com a mensagem que tu quiseres deixar. Isto foi uma alusão ao evento de Beja, lá da Força Aérea. Foi muito engraçado de ver. Eu não estava nada à espera de gostar tanto de ver aviões a fazerem piruetas no ar. Enfim. Meu Deus. É isto. Não sei o que mais dizer. É isto. Vamos terminar aqui com esta avioneta na minha sala e uma série que comecei a ver ontem, uma série coreana, sul-coreana, sobre uma miúda que está a vingar a morte do pai, que meteu-se numa organização qualquer e ninguém percebe porquê nem como, enfim, só dramas. Beijinhos e abraços, vemo-nos por aí.